Eu gostaria de pregar nessa manhã sobre o tema Os Três Mundos da Oração. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, diga comigo, caminho. A verdade, diga comigo, verdade. E a vida, diga comigo, vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Antes de eu me adentrar sobre esse texto, eu gostaria de introduzir a vocês acerca do tabernáculo construído por Moisés. Porque aquele tabernáculo ele não foi apenas um lugar onde Deus disse a Moisés: construa para que eu habite, ou tabernacule no meio do povo, ou caminhe no meio do povo. Não. Aquele tabernáculo também tem alguns significados importantes para nós. Moisés, quando constrói, ele constrói um tabernáculo idêntico a um modelo que Deus deu a ele. Lá em Êxodo capítulo 25, verso 40, vai dizer assim: Atenta, pois, que os faças conforme o modelo. Que modelo? Que foi mostrado ou apresentado a Moisés no monte. Deus tinha um modelo. E esse modelo nós sabemos que veio da onde? Do próprio céu. No céu, o tabernáculo que Moisés constrói na terra, ele tem um modelo no céu. O céu, imagino eu, ele é dividido exatamente como o tabernáculo. Tem o pátio, tem o lugar santo e tem o lugar santo dos santos, onde Deus habita. Há aqueles que digam, estudiosos da palavra, que o termo, por exemplo, Lúcifer, que é um termo angelical, ou o nome dele, era porque ele era o anjo que separava a glória de Deus da glória dos anjos. Porque nem mesmo os anjos comuns poderiam olhar Deus de frente. Então Satanás, como um querubim ungido, isso é uma teoria, diz que ele com as suas asas cobriam os demais anjos da glória de Deus. Ele era o único, além dos outros querubins, que via a glória de Deus face a face. De tão grande e poderoso que é o nosso Deus. Imaginamos então que essas três divisões do tabernáculo, pode colocar o tabernáculo para mim aqui, para que nós possamos entender melhor. Quando nós olhamos para a estrutura do tabernáculo, nós vemos aqui a primeira parte, a parte do pátio. Em laranja está ali a mesa do holocausto, em azul a pia de bronze, o lugar santo logo depois, com o candelabro, a mesa do incensário, a mesa dos pães, a cortina do véu, o lugar santo dos santos. Para entrar no pátio tem uma porta, para entrar no santo tem outra porta, para entrar no santo dos santos tem um véu. Ambos os espaços existe um caminho, existe uma porta. E quando nós olhamos para o pátio, que era o lugar conhecido como lugar do sacrifício, que tinha ali também a mesa do holocausto, que era onde o povo tinha acesso. O povo acessava diretamente o pátio, esse lugar, porque era o lugar do sacrifício. Ali na mesa de bronze, por exemplo, que é conhecido como holocausto, o fogo não poderia se apagar. Ele tinha que queimar constantemente, porque teria que ter sacrifícios diários ali. E quando o sacerdote sacrificava, ele tinha que ir na pia, lavar as mãos. A água da pia tinha que ser trocada também diariamente. E quando nós olhamos para a entrada, aquela porta, segundo o Talmud e a tradição judaica, essa porta tinha um nome. E qual era o nome da porta? Chamava-se Porta do Caminho. Todos que entravam por esse lugar tinham que passar pela Porta do Caminho, para acessar o pátio e sacrificar a Deus. E quando nós olhamos para o pátio, nós vemos um lugar de fácil acesso. Nós vemos um lugar de fácil acesso, era um lugar onde o povo tinha um acesso direto. Mas o povo não podia adentrar o lugar santo. Quem entrava era somente o sacerdote. Tendo isso em mente, então, vamos começar a entender o texto que foi lido. Jesus vai dizer: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E como disse, segundo o Talmud, o santuário tinha 3 portas. A porta do pátio, conhecida como a porta do caminho. A porta do Santo dos Santos era conhecida como a porta da verdade. E o véu era conhecido como o véu da vida. Quando Jesus estava dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava dizendo: eu sou o caminho até Deus. Porque para se chegar até Deus,
o sacerdote tinha que passar pela porta do caminho, a porta da verdade e o véu da vida. Quando ele atravessava as 3 portas, ele chegava no lugar santo dos santos, que uma vez por ano ele entrava para sacrificar pelo povo, era onde Deus descia e falava com o sacerdote. Conhecendo a porta do caminho e o lugar do pátio, também conhecido para nós nessa manhã como o mundo da carne. E eu vou dividir essa pregação sobre o mundo da carne, o mundo da alma e o mundo do espírito. Porque a oração ela tem 3 estágios. O estágio da carne é o primeiro, o estágio da alma é o segundo, e o estágio do espírito é o terceiro. Quantos estão acompanhando? Digam amém. Quando o homem adentra pela porta do caminho, ele também aciona o mundo da carne. E por que eu digo mundo da carne? Porque era ali que a carne era queimada. Era ali que existia um fogo que queimava a carne para sacrifício a Deus. E quando nós adentramos o mundo da oração, o primeiro lugar que nós vamos acessar é o ambiente da carne. E esse ambiente da carne não é um ambiente fácil de se vencer. Porque todos nós, quando entramos em oração, precisamos vencer os 2 primeiros estágios para encontrarmos com Deus no terceiro estágio. Ninguém chega em oração e já pula direto para o Santo dos Santos. Ninguém vai conseguir em oração, já entrar em oração e já acessar a glória de Deus. Primeiro precisamos passar pelo estágio da carne. Primeiro precisamos matar a carne. Por que orar é tão difícil? Porque nós iniciamos a oração no campo da carne primeiro. Nós precisamos primeiro vencer a carne para então acessar o campo da alma. E quando chegarmos no campo da alma, nós vamos entender o quão importante é acessarmos esse campo. Mas no campo da carne, vai dizer, lá em Mateus 24, 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. É fraca para quê? Para pecar? Não. A carne é fraca para orar. A carne não quer orar. A carne, ela não quer saber de oração. Porque a oração, ela é um mundo espiritual, que a carne não faz parte. Lembramos nós que Adão, quando foi criado, ele vivia constantemente em 2 mundos. O mundo da alma e o mundo do espírito. Não existia o mundo da carne. Quando Adão peca, ele cria o mundo da carne. E ele perde o acesso ao mundo da alma e ao mundo do espírito. Porque o mundo da carne levanta uma parede, um bloqueio entre o mundo da alma e o mundo do espírito, fazendo separação de Adão entre esses 2 mundos, que é o mundo a qual nós acessamos a Deus. E o mundo da carne, ele não pode ser vencido de qualquer maneira. Por isso que quando olhamos, por exemplo, para o tabernáculo, nós vamos ver ali o primeiro altar que a gente vê quando entramos no pátio, é o lugar do holocausto, o lugar de se queimar a carne. E eu preguei aqui há muito tempo atrás acerca do jejum. O jejum é um dos caminhos que se queima a carne. O jejum é aquele que dá suporte, que te ajuda a entrar no campo da oração e a passar a vencer esse mundo da carnalidade. Depois vem a pia do lavatório, que é onde há a santificação, para depois acessarmos o Santo dos Santos. No mundo da carne, vamos ver que você vai perceber, você que tem o hábito de tentar orar, você que tem o hábito de orar todos os dias, você vai ver que o estágio da carne, ele é um estágio muito complicado de se vencer, porque quando você ajoelha para orar, o seu corpo não quer orar, e muitas coisas começam a acontecer. Vem um sono terrível, parece que você não dorme há 1 mês, parece que você trabalhou 24 horas, o telefone começa a tocar o WhatsApp toda hora, a boca começa a abrir todo o tempo, é uma sonolência danada. Você está orando, de repente a sua oração some da cabeça. Você está orando e de repente você já está pensando numa viagem que você vai fazer que não tem nada a ver com a oração. Você está orando, de repente você começa a pensar no seu trabalho amanhã. Quem é drywall, vai pensar em quantos drywall vai colocar amanhã. Quem é taper vai pensar quantas casas tem para lixar. Quem é motorista vai pensar quantos quilômetros vai ter que dirigir. A mente voa. E por que a mente voa? Porque você está no campo da carne. A carne não quer orar. E ela precisa que você desista da oração. Esse campo é um campo difícil de se vencer.
Porque a chave para vencer o campo da carne é a persistência. Ninguém vence o mundo da carne se não persistir em oração. E o que eu digo com isso? Eu mesmo, até aprender isso, eu orava por toda a minha família, por tudo, por todos. Em 15 minutos acabava a minha oração. Eu pensava, bom, já orei tudo que eu tinha que orar. Eu levantava e ia embora. Até o dia que eu comecei a ouvir pessoas que oram falar sobre oração e ensinar como é que se ora. Foi aí que eu descobri, por exemplo, Madame Guyon, que foi a mulher que mais orou no século XVI. Ela ensinou, por exemplo, John Wesley a orar. Ela ensinou Charles Finney a orar. Ela ensinou George Whitefield a orar. Ela ensinou Charles Wesley a orar. Ela ensinou muitos homens a orar. Mas ela descobriu em oração como vencer o mundo da carne. Você vai perceber que quando você estiver em oração, os 30 primeiros minutos são os piores minutos para se passar em oração. A carne cansa, a perna dorme, a cabeça voa. O que eu faço? Porque eu também tenho que vencer todos os dias essa carne. Eu inicio a minha oração com esse fundo que vocês estão ouvindo aí. E eu começo a orar. E quando o diabo rouba a minha oração, eu fico em silêncio e começo a clamar pelo Espírito Santo. Eu começo a conversar com ele, Espírito Santo, ilumina a minha mente a orar. De repente, a minha mente se enche de oração de novo. E eu continuo a orar. O diabo vem e rouba a minha oração de novo. E eu mais uma vez começo a clamar pelo Espírito Santo, para que ele ilumine a minha mente. E de repente ele coloca oração de novo. E eu continuo a orar. E quando eu vejo, eu já passei os 30 minutos. E quando a gente começa a passar esse tempo em oração, e por que o tempo ele é importante? Por que nós devemos ficar em oração? Salmo 40, verso 1. Vai dizer assim: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Verso 2. Também me tirou de uma cova de destruição, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Quando nós lemos esse salmo, nós pensamos que esperar com paciência no Senhor é deixar os dias passar. Mas o salmista não está falando de dias. Ele está orando a Deus. Quando ele diz, esperei com paciência no Senhor, ele está dizendo, esperei em oração até Deus me responder. Agora olha o que ele diz. Ele me tirou de uma cova de destruição, de um charco de lodo. Qual o estágio da carne que nós estamos em destruição e charco de lodo? Qual o estágio da oração? Estágio da carne. Deus é o único que pode nos tirar dali. Quando nós queremos uma resposta de Deus, a resposta ela está em oração, em esperar. A nossa dificuldade muitas vezes em orar é que nós queremos orar e não deixamos Deus falar. Só nós oramos. A hora de Deus falar, a gente levanta e sai. A oração ela é um processo que nós precisamos entender que precisamos esperar Deus falar. A nossa oração muitas vezes ela é um monólogo. Só nós falamos. Mas qual é a hora de Deus falar? Qual é o momento de Deus falar? Deus ele fala no nosso interior. Porém Deus não comunica com o homem no campo da carne. Enquanto estivermos no mundo da carne, Deus não se comunica conosco. O que eu quero dizer com isso? Se nós levamos de 30 a 40 minutos para sairmos do estágio de carnalidade, se orarmos menos, não saímos do estágio da carne. Consequentemente, se Deus não fala no estágio da carne, porque a carne não se comunica com Deus, não sou eu quem digo, é Paulo. A carne ela é inimiga de Deus e Deus não conversa com a carne. Se nós entramos na oração no estágio da carne e saímos ainda no estágio da carne, o que aconteceu com a nossa oração? Ela não foi nem ouvida. Então nós precisamos gastar tempo com Deus. Você vai perceber que quando você dá tempo para a oração, os primeiros estágios da oração vai ser penoso.
O cansaço vem, o sono vem, a abrição de boca vem, telefone toca, menino chora, cachorro grita, gato... É uma bagunça. Quando você começa a vencer, o Espírito Santo de Deus começa a serenar a nossa alma. A sua carne começa a fazer menos barulho. Aqueles pensamentos já deixam de existir. A sua mente para de vaguear. E de repente a sua mente começa a entrar num estado de foco no Espírito. Esse momento é o momento em que nós começamos a sair do mundo da carne. Esse momento é o momento em que a oração começa a mudar o ambiente. Claro que quando você cria o hábito de orar todos os dias, o campo da carne começa a diminuir o tempo. Quando você tem o hábito de orar todos os dias, você vai perceber que você fica no campo da carne 5 a 10 minutos, no máximo, e já entra no espírito, ou no campo da alma. Porque há uma rotina com o Espírito Santo. Eu costumo dizer, já teve orações em que eu tive que esperar 1h30 para o Espírito Santo começar a me introduzir no campo da alma. Mas já teve oração de eu ajoelhar para orar, e em 5 minutos eu já adentrar o campo da alma. Então tudo depende do nível de batalha espiritual que nós estamos passando no dia ou naquela semana. Temos que entender que o diabo não tem medo de pessoas que pregam o evangelho. O diabo não tem medo de pessoas que cantam no louvor. O diabo não tem medo de pessoas que têm dons. O diabo se assusta com pessoas que oram. Por isso que quando nós nos colocamos de joelho, é uma batalha espiritual para nos tirar de lá. Porque se tem uma coisa que muda a história de um povo, é a oração. Quando li a história dos moráveis, eu fiquei impactado. Porque eles eram um povo que orou 100 anos por avivamento. E se nós ainda experimentamos por avivamento, foi porque alguém um dia dedicou tempo em oração. Não há uma arma maior e mais poderosa do que a oração. Se nós quisermos ser uma igreja poderosa na terra, nós precisamos ser crentes de oração. Se nós gastarmos o nosso tempo em oração, do tanto que nós gastamos trabalhando, do tanto que nós gastamos se importando com coisas mundanas, a nossa vida mudaria. Se nós dessemos importância para a nossa vida espiritual, como nós damos para material, a nossa vida era outra. Era outra. Quando nós já estamos 30, 40 minutos serenando com a nossa alma, nós começamos a entrar no campo, com o nosso espírito, nós começamos a entrar no campo da alma da oração. Esse campo, ele é um dos mais gostosos da oração. Porque ali já não tem mais canseira. Ali já não tem mais distração. Quando nós entramos no campo da alma, e aí para nós entrarmos no campo da alma, nós temos que passar pela porta da verdade. E quando nós passamos pela porta da verdade, o Espírito Santo nos encontra do outro lado. Aí ali, já não tem mais carne, a carne já morreu no estágio passado. Aí nesse estágio da alma, a qual o Espírito Santo nos encontra ali, ele começa a trabalhar em nós, aí a oração já não é mais sobre nós. Você vai perceber que no campo da alma, ou no campo da carnalidade, nós pedimos muito. Deus abençoa isso, faça aquilo, faça isso, eu preciso disso, eu preciso daquilo, olha por aquilo, me abençoa nisso, abre uma porta ali, abre uma porta aqui. Esse é o campo da carne, que é onde Jesus vai dizer, pedi, dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á. Jesus cita 3 coisas, são 3 estágios de oração. O primeiro estágio é o pedir, a gente só vai pedir. Quando você vence isso, no campo da alma você já não pede mais nada. Porque ali nós já não se importamos mais com nada. Quando nós entramos no estágio da alma, você vai ver que o dinheiro não se torna mais nada, a saúde não se torna mais nada, preocupações vão embora, o Espírito Santo começa a moer o nosso ego, o nosso interior começa a ser sufocado, nós nos sentimos acusados, nós nos sentimos os maiores pecadores do mundo sem ser acusado, porque o Espírito Santo ele não nos acusa, mas ele nos faz entender quem somos. Quando nós entramos no campo da alma, nós começamos a ser tratados por Deus,
E Ele nos traz convicções de verdades. Por isso chama a porta da verdade. Porque ninguém é sincero o suficiente com Deus no campo da carne. Mas quando nós passamos pela porta da verdade e entramos nos santos, na onde a alma começa a se relacionar com o Espírito, ali. Porque quem é a alma? A alma é responsável pelos sentimentos e caráter nosso. Sabe esse caráter duvidoso que nós temos muitas vezes? É a alma. Mas ali também, nesse lugar, além dele nos moer, além dele massacrar o nosso ego, além dele nos fazer nos sentirmos os maiores pecadores possíveis, e ali nós entendemos que nós não somos merecedor de nada, nós também sentimos um amor imensurável por Deus ali. Porque ao mesmo tempo que parece que Ele expõe as nossas fraquezas, expõe a nossa carnalidade, os nossos pecados, Ele também nos cobre com a graça dEle. É uma coisa que eu não sei explicar. Ali os olhos já se molham. Ali as lágrimas já começam a cair, escorrer pelo rosto. Eu me tremo todo nesse estágio. O meu corpo inteiro treme. E quando você entra ali, você não quer mais sair dali. E eu estou pregando para pessoas aqui que já pisaram nesse lugar. Mas que há tempos não pisa mais ali. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Quando o grupo de louvor estava cantando isso, parece que a minha mente foi arrebatada para esse lugar do Santo dos Santos. E ao mesmo tempo eu me via longe do Santo dos Santos. E me deu um aperto no peito, porque eu sei o que é estar longe do Santo dos Santos. É um lugar vazio. É um lugar escuro e tenebroso. É um lugar onde nada é bom. É um lugar onde, por mais que nós tenhamos tudo que esse mundo possa dar, nós não temos nada. Nada. Nesse campo da alma, é onde o Espírito Santo começa a tratar a nossa alma. É ali que as nossas tristezas, as nossas angústias, as traições que nós passamos na nossa vida, os nossos traumas de infância, é ali no campo da alma que ela é tratada. Quando você acessa o campo da alma da oração, o Espírito Santo começa a tratar em você todas essas feridas. Eu fui um menino que cresci sem pai. Eu disse que quando eu pregasse sobre oração, eu ia contar um testemunho breve sobre a minha vida. Para que vocês entendam a necessidade de nós orarmos e entrarmos no campo da alma. A minha mãe, quando eu tinha 9 anos de idade, ela mudou para o interior de São Paulo, para a casa do meu padrinho. Como eu não tinha pai, não tive pai, ele me batizou e meio que me adotou como filho. Minha mãe morou na casa desse meu padrinho por 2 anos. Um belo dia, numa segunda-feira, acredito eu, numa quinta-feira, porque eu lembro que a minha mãe foi para a igreja naquele dia. Ele chegou para minha mãe e disse assim: Cida, eu não quero você e seu filho na minha casa mais. Amanhã você tem que estar fora da minha casa. Eu me lembro da minha mãe me pegar pelas mãos e ir para a igreja. Eu lembro da minha mãe chorando o caminho inteiro. E eu, criança, perguntando: mãe, o que aconteceu? Ela: nada, filho. Mas ela chorou o caminho inteiro. Ela sentou no banco da igreja, ela orou. Naquela época a igreja chegava meia hora antes, ajoelhava, orava antes de começar o culto. Ela ajoelhou, orou, chorou o culto inteiro. Eu me lembro dela conversar com o pastor. E aí o pastor deu abrigo para minha mãe. Falou: não, pode vir para minha casa. A esposa do pastor: não, pode vir. Meu tio no outro dia colocou as coisas da minha mãe na rua. Se minha mãe não tivesse conseguido casa, iria para a rua comigo. Minha mãe vai para a casa desse pastor. A esposa dele me fazia de empregado doméstico. Minha mãe trabalhava o dia inteiro, doméstica, e eu limpava a casa da mulher inteira, todos os dias, quando chegava da escola. E ela me fazia lavar a louça e esfregar as panelas, que ela pegava a panela, colocava debaixo da água depois que eu lavava. Se ficasse a gota, ela me fazia esfregar de novo. Se escorresse e a panela ficasse lisa, estava bom. E quando eu não fazia assim, o que ela fazia? Me batia. Eu me lembro de um dia dela me mandar lavar o banheiro. E eu lavei o banheiro e ela me chamou e falou assim: os azulejos
tá sujo no vão do azulejo. E eu respondi ela naquele dia. Ela me bateu tanto naquele dia que ela deixou minha cara toda inchada. Eu me lembro da minha mãe chegar do trabalho e eu estar no quarto. Não fui para a escola naquele dia. E eu estava no quarto chorando, chorei a tarde inteira. Minha mãe chegou e quando ela olhou, o que aconteceu, filho? Eu com a cara toda inchada, com a boca toda cortada. Contei o que tinha acontecido. Minha mãe não saiu do quarto, não brigou com a mulher, porque tinha medo da mulher nos botar para fora. Minha mãe chorou aquele dia, a noite inteira. Eu dormi ouvindo a minha mãe chorar. Isso me causou um trauma tão grande, que eu agora, 1 ano atrás, fazia terapia por causa disso. Porque eu desenvolvi alguns temperamentos agressivos fora do normal. E na terapia eu descobri que era esse menino que dormiu à noite naquele dia chorando e se culpando de ver a mãe chorar. Porque eu me dizia, o menino interior meu dizia, se eu não tivesse respondido, a minha mãe não estava chorando agora. A terapia não ajudou muito, sabe o que é que me ajudou? O campo da alma. Porque todas as vezes que eu estou lá, que essa memória vem, o Espírito Santo me cura. Toda vez que eu estou em oração, que essa memória vem, o Espírito Santo me cura. Passou-se os dias, o que essa mulher fez? Colocou eu e minha mãe para fora de novo. Vai eu e minha mãe para a rua de novo. Aí uma outra família nos acolhe. Essa família foi benção, não tenho o que reclamar de lá. Mas passei a minha vida morando de casa em casa, sendo abusado. E o menino interior meu cresceu revoltado. Quantas vezes eu não chorei, virado para a cama, e dizia, cadê o Deus que a minha mãe diz que existe? E eu dizia a esse Deus, onde é que está o meu pai? Por que eu não tenho pai? E todas as vezes que eu estou no campo da alma, o Espírito Santo trata essas feridas dentro de mim. Mas se eu ficar longe de lá, esse menino interior revoltado brota dentro de mim. Sabe por quê? Porque o Adão dentro de nós nunca vai morrer. Se nós não sufocarmos esse Adão em oração, ele sempre vai nascer. Ele sempre vai brotar. Mas na alma Deus nos cura. É na alma que Deus nos cura. Pastor, eu fui abusada quando eu era pequena. No campo da alma o Espírito Santo vai te curar. Pastor, eu tenho memórias terríveis do meu pai batendo na minha mãe. É no campo da alma que o Espírito Santo vai te curar. Pastor, eu tenho imagens terríveis da minha infância. Dos meus pais passando necessidade, nós passando fome, não tendo o que comer. É no campo da alma que Deus vai te curar. É na oração que você vai ter vitória. Nós passamos pela época da síndrome do pânico, porque nós não descobrimos o campo da alma da oração. Nós vivemos a geração da depressão, porque nós não descobrimos o campo da alma da oração. Se nós não nos tornarmos pessoas de oração, Satanás vai destruir a nossa casa. Ele não vai desistir. Ele já é um derrotado. Ele já está condenado. Ele vai lutar até o final para destruir a tua casa. Não desista da oração. Não desista de orar. No campo da alma nós descobrimos a verdadeira adoração. É no campo da alma que nós descobrimos como orar. Porque a alma, ela foi criada por Deus. E a alma é a única que se relaciona com o Espírito. Entenda uma coisa. O Espírito Santo, ele se assenta sobre o teu espírito. O teu espírito se comunica com a tua alma. O Espírito Santo não se comunica com a tua carne. Mas quando Adão peca, uma barreira é levantada entre a alma e o espírito. A barreira chama-se carne. Quando a tua carne está forte, a barreira está levantada. O espírito tenta se comunicar com a alma e não consegue. O que acontece com você? Você começa a se entristecer, se amargurar, se decepcionar com a vida. Você começa a perder a alegria de viver.
você começa a perder a vontade de estar aqui. Você começa a perder a vontade de se relacionar com Deus. Você começa a perder o desejo por amar a Deus. A sua vida começa a se definhar, porque a tua alma perdeu conexão com o Espírito. Mas quando nós começamos a orar, é como se o Espírito viesse com uma marreta e começasse a quebrar o muro. Pá! Pá! E ele começa a derrubar a barreira e começa a acessar a tua alma. Aí a alma começa a se relacionar com Deus. Aí a alma começa a orar. Agora escute o que a alma faz. Volta de novo a imagem do tabernáculo para mim. O campo da alma é conhecido como lugar santo. Esse aqui. Antes de nós acessarmos o Santo dos Santos, temos que passar por esse altar aqui, chamado altar do incenso. Numa outra vez, eu posso pregar sobre os 6 altares da oração. Cada um desses é um altar de oração. Se você gastar 10 minutos em cada um deles, você ora 1 hora por dia. Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 60 minutos. Aqui está o segredo para você orar no mínimo 1 hora. Mas eu não tenho tempo agora. Altar do incenso. É o último altar antes de você acessar o Santo dos Santos, que é a hora que a tua alma começa a derrubar também a barreira da alma para entrar no mundo do Espírito. A mesa do incensário tinha o quê? Incenso. Esse incenso ele era queimado diariamente, porque Deus sentiu o aroma do incenso. Engraçado. O que é que tinha nesse incenso? Esse incenso ele era composto de 3 matérias, que eu digo que é a característica da oração que Deus ouve. E o que é que tinha nesse incenso? O incenso ele era composto por, primeiro, estoraque. O que era o estoraque? O estoraque ele era uma resina, uma borracha, como uma seringueira, que ele produzia naturalmente. Eles iam lá, tiravam essa resina e derretiam ela. Essa árvore não poderia ser cortada. A árvore tinha que produzir a resina naturalmente. E isso nos mostra a primeira característica da oração, que a nossa alma ora, não é o nosso corpo, é a nossa alma. Porque o estoraque, ele representa o amor e devoção a Deus. Por que eu digo isso? Amor não é sentimento, amor é escolha. O estoraque não poderia ser cortado, quer dizer, a resina não poderia ser forçada para produzir. Ela tinha que ser produzida naturalmente. Eles pegavam a resina natural da árvore e tiravam sem cortar. O que é isso? A oração não pode ser forçada. A oração que vem da alma. Nós temos que forçar a nossa carne a orar. Mas a nossa oração a Deus não. E essa oração ela só é produzida pela alma. O corpo nunca vai conseguir orar. A nossa carne nunca vai conseguir orar a Deus dessa forma. Mas nós só atingimos essa oração no campo da alma. Depois que o Espírito moe a nossa alma. Depois que o Espírito Santo nos quebra. Que os nossos olhos já estão molhados, é que nós começamos a produzir o estoraque. Está entendendo? Mas não é só o estoraque, não para aí. Também existia o âmbar ou a ônica, que era o segundo componente do incenso. E esse produto, ou esse líquido, ele era tirado de um molusco do fundo do mar. Não me pergunte como eles pegavam esse molusco. Eu sei que eles achavam esse molusco e tiravam de dentro dele o óleo. Profundeza do mar. Isso nos traz uma ideia. Ele representa a profundidade da nossa entrega em adoração. Não há adoração perfeita e verdadeira no campo da carne. Não existe. Nós não conseguimos adorar a Deus no campo da carne. Se nós não vencermos o campo da carne, a nossa oração não será ouvida. Por quê? Porque Deus só ouve um tipo de oração, e é essa daqui. É uma que sai de um coração voluntário, de um coração que está transbordando em amor por Deus. E tem que vir da profundeza da nossa alma, não pode ser uma coisa superficial. Sabe aquela oração que a gente começa, quando a gente começa a orar, a gente sempre começa com umas palavras bonitas, sabe? Deus não ouve isso aí não. Mas a hora que os teus olhos começam a molhar e você não fala nada, você não precisa falar nada. Cada lágrima que pinga no chão, Deus está decifrando a tua vida. Eu já entrei em oração.
na qual eu chorei 1 hora e eu não disse uma palavra. Eu levantei da oração parecendo que Deus tinha ouvido todas as palavras que eu não disse. Eu vejo lágrimas nos olhos de pessoas aqui. Você conhece esse lugar, não conhece? Você conhece esse lugar. Eu li em algum lugar uma frase que dizia assim: Deus prefere uma oração vazia de palavra, mais cheia do coração, do que uma oração cheia de palavras e vazia do coração. Você não precisa dizer nada. A tua alma quebrantada vai dizer tudo a Deus. Vai dizer tudo a Deus. Terceiro componente da oração é o gálbano. O gálbano, ele era um arbusto que dava no deserto. E eles pegavam a folha do gálbano e eles trituravam, amassavam, espremiam a folha do gálbano até ele dar caldo. E quando ele dava o caldo, pegava o líquido do gálbano, misturava com a ônica e com a estoraca, e formava-se ali o incenso. Terceira característica da oração que Deus ouve: as folhas de uma árvore representam a beleza dela, mas as folhas também podem esconder os frutos. É possível você olhar uma árvore muito grande, muito bonita de folhas, e não enxergar um fruto, até que você chega e abra. E aí sim você vai enxergar os frutos. Sabe qual é a terceira característica da oração que Deus ouve? A oração a qual nós moemos o nosso ego. Porque as folhas representam a beleza da árvore. Deus não quer a beleza. Deus quer um coração moído e quebrantado. E enquanto nós formos altivos de coração e de olhos, enquanto o nosso coração for soberbo, Deus não vai ouvir a nossa oração. Não vai. Enquanto nós não reconhecermos que nós precisamos de Deus, Deus não vai ouvir a nossa oração. Então vamos recapitular. A oração que Deus ouve, ela tem que vir de um coração voluntário, de um coração transbordante em amor por Deus. Ela tem que vir da profundeza do nosso espírito e da nossa alma. E ela tem que vir carregada de humildade. Porque enquanto houver soberba em nós, Deus não nos ouvirá. A Bíblia diz: não sou eu. Deus resiste aos soberbos, mas exalta aos humildes de coração. Esse é o campo da alma. Isso é possível orar essa oração no campo da alma. No campo da carne, esquece. Nunca vamos orar. Irmãos, pelo amor de Deus, gaste tempo em oração. Separe um tempo do seu dia, coloque um relógio para despertar, mas separe tempo do seu dia para orar. Jesus está voltando e eu não estou brincando. Paulo já dizia: Jesus está voltando. Mas deixa eu te dizer uma coisa para te alertar. Dos 4 cavaleiros do Apocalipse, os 4 já estão caminhando sobre a terra. 7 trombetas, 5 já foi tocada. 7 selos, 6 já foram abertos. Só tem mais um selo, 2 trombetas e Jesus volta. E nós estamos dormindo. Um selo, 2 trombetas e Jesus volta. Eu passei uma pressão tão grande mês passado, que eu não conseguia orar. Todos os jejuns que eu tentei, eu quebrei. No final do mês, eu não desisti de orar. Eu ia lá, mas parecia que o céu estava de bronze. No final do mês, Deus falou comigo: o espírito do anticristo já está na terra. Por isso os crentes não estão tendo força para orar. Eu não estou brincando, Jesus está voltando. Desperta, tu que dormes. O campo da alma, e eu caminho para o encerramento, ele nos prepara para o mundo do espírito. Depois que vencemos a alma, que a nossa alma já está quebrantada, nossos olhos já estão molhados, a nossa oração já subiu até a Deus, nós já aprendemos a orar e tocar a Deus, abre-se uma cortina, chamado como véu da vida.
E agora, nós estamos vendo o Santo dos Santos. Essa é a melhor parte da oração. É difícil chegar lá, mas é a melhor parte da oração. Porque quando nós entramos nesse lugar, nós não falamos mais. Acabou a oração. Ali é silêncio. Porque ali você começa a sentir o Espírito Santo caminhar pelo ambiente. Você escuta os passos dele. Você sente ele tocando a tua pele nesse lugar. E quando você tem essa sensação, você nunca mais quer sair dali. Você não está entendendo. Ali o desespero vai embora. Ali, se a tua alma está gritando, ela para de gritar. Eu sinto uma presença de Deus nesse lugar. Está difícil para eu concluir. Está difícil para eu terminar. Porque o meu coração está queimando por Deus aqui. Esse lugar é um lugar de quietude. Ali você encontra Deus. Ali você começa a entender um pedacinho do que é que Adão tinha quando Deus descia no jardim no final da tarde. É ali. É ali. Esse lugar, você não quer sair de lá. Esse lugar é um lugar onde você não quer sair. Deus é tão bom, você precisa conhecer esse lugar. Sabe por que minha família não está aqui hoje? Porque a minha filha está acamada com febre. Sabe por que eu estou aqui hoje? Para transmitir isso que eu estou falando aqui, porque eu preciso que você entenda que o lugar da tua vitória é a oração. O lugar da tua vitória é a oração. Você precisa conhecer esse Deus. Acorda. Aprenda a orar. Ore até você conseguir orar. Não saia desse lugar. Não tem lugar melhor do que esse lugar. Acredite em mim. Ali não tem medo. Ali não tem desespero. Ali não tem nada. Ali Deus nos conforta. Já teve vez que o pastor me perdoe de eu ter faltado algumas reuniões de oração, mas eu faltei porque eu entrei nesse lugar perto de eu vir para a oração. Porque eu tenho meu horário de oração toda tarde, às 6 da tarde mais ou menos, é o meu horário de orar. E quando deu 7 horas da noite eu entrei nesse lugar em Deus, e eu não consegui sair para vir para a oração, porque eu não queria sair de lá. E eu pensava, eu tenho que ir para a oração, mas eu não consegui sair de lá. Porque é um lugar de sossego. Aí você começa a entender o que é que o salmista dizia: leva-me a águas tranquilas e faz a minha alma repousar. É ali, é o lugar em Deus. Esse é o lugar. É esse o lugar. Olha a oração de alguém que pisou nesse lugar. Abacuque capítulo 3, verso 16. Ele vai dizer assim: ouviu, e o meu íntimo se comoveu, a sua voz, tremeram os meus lábios, entrou a podridão dos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acometeu. Aí ele vai dizer assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e dos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés com os da corça, e me faz andar
alterneiramente. Obrigado. Essa é a oração de alguém que pisou nesse lugar. Eu vou te explicar por quê. A figueira, quando ele diz ainda que a figueira não floresça, a figueira era a representação de que o inverno passou, o verão chegou, esperança. Ele começa dizendo assim: ainda que a minha esperança se vá. Ele continua: ainda que o fruto da videira e da oliveira minta. Videira dá vinho, oliveira dá óleo. O óleo era medicinal, o vinho era o símbolo da alegria. Ele está dizendo: ainda que a minha saúde vá embora, ainda que a minha alegria seja arrancada. E ele vai dizer mais: ainda que os campos não produzam alimento. Ele está dizendo: ainda que eu passe fome, ainda que eu não tenha dinheiro para pagar minhas contas, ainda que eu não tenha como pagar meu aluguel, ainda que me falte dinheiro, que o gado e os animais, que as ovelhas e o gado sejam roubados. Os dois eram produtos de sacrifício. Ele está dizendo assim: ainda que tentem calar a minha voz em adoração, ainda que o diabo tente arrancar a minha adoração. Ele termina o texto dizendo: todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação, porque nesse lugar, em Deus, não tem nada e não tem ninguém que pode roubar a tua alegria em Deus. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar a Deus em oração, porque o dia que nós alcançarmos esse lugar, nós nunca mais vamos sentir falta de nada e nem de ninguém. O vazio que há em nós, ele vai ser preenchido pelo Espírito Santo, mas você precisa entrar nesse lugar. Você precisa conhecer esse lado de Deus. Eu encerro dizendo: sabe por que precisamos orar? Quando Deus criou o homem, Deus descia até o homem. Quando o homem peca, Deus senta no trono. E agora nós é quem temos que chegar até Ele. Ele não vem mais até nós. Nós vamos até Ele. Ir até Deus é um ato de amor. Sabe por que eu vou até Deus em oração? Não é porque eu preciso de alguma coisa dEle. É porque eu preciso dEle. Eu descobri que sem Ele eu não tenho vida. Você precisa descobrir isso também. Não há vida sem Ele. Não há vida. Nós deixamos de buscar a Deus porque deixamos de amá-lo. Porque buscar a Deus é um ato de amor. Sacrificar a nossa carne em oração é um ato de amor. Sabe aquele menino apaixonado que não tem um carro, mas atravessa a cidade andando para ir ver a namorada? É um ato de amor, não é? É o que nós precisamos fazer a Deus todos os dias. A carne fala: eu não quero orar. Você bate aqui, bota no chão. Bota no chão. E fala: eu vou orar. E ajoelha. E começa a orar. E fala: Deus, eu não consigo orar. Mas eu preciso orar. Deus, me ajude a orar. Me ensina a orar. Eu preciso orar. E você vai ver que o Espírito Santo vai começar a te encher. O Espírito Santo vai começar a tomar o ambiente. E você vai ver que a oração não é tão ruim assim como a tua carne pensa que é. E o teu espírito vai começar a se alegrar. E você vai começar a querer orar mais e mais e mais e mais. Mas você precisa começar. Você precisa começar a orar. Se eu perguntar aqui quantos amam a Deus, todos vão levantar a mão. Mas se eu perguntar quantos aqui oram,
todos os dias e gastam tempo com Deus, eu vou começar a ver as mãozinhas abaixando. Mas não, eu não te culpo, eu não te julgo, eu já fui assim. Eu estou aqui hoje para te mostrar que há um caminho, tem como começar a orar. E eu não sou melhor do que você, não. Não. Se eu vacilar um dia, eu paro de orar também. Eu não sou melhor do que ninguém, pelo amor de Deus. Eu estou aqui para te dizer que é possível. É possível sermos uma igreja de oração. É possível sermos uma igreja de oração. Pastor, eu tenho muitos pecados. Deixa eu te dizer outra coisa. Crente que começa a orar, deixa de pecar. Crente que começa a pecar, deixa de orar. Começa a orar que você vai ver. Por isso que o reino da carne diminui quando você ora diariamente, porque você começa a deixar de pecar. Não que você não peque, mas você diminui. E aí você fica suscetível à voz de Deus. Ei. É tão bom ouvir a Deus. Às vezes eu faço uma pergunta para mim mesmo. Deus, nem preciso citar Deus. Às vezes eu falo, o que eu vou fazer? Estou tomando banho, lavando meu cabelo, Deus desce e fala no meu ouvido o que eu perguntei há 2, 3 horas atrás. Ei, você não sabe o que você está perdendo de não orar, de não falar com Deus. Demonstre o seu amor por Ele em oração. Vá para a oração. Comece a orar. Pastor, eu não consigo. Ora 5 minutos por dia. Daqui um dia vai ser 10. Daqui um dia vai ser 15. Daqui um dia vai ser 20. Daqui um dia vai ser 30. Quando você vê, você está 1 hora, 1h30. E aí você vai vir aqui contar testemunho. Vai falar assim, olha, Deus mudou a minha vida. Ei, faça o teste. 1 mês orando. 1 mês orando. 5 minutos você vai ver. No 10º dia você já vai estar passando dos 30 minutos. Acredite em mim. Eu comecei assim. Acredite em mim, vai dar certo. Se coloque de pé comigo.